Aqui estão 21 formas de você utilizar a inteligência artificial que você provavelmente nunca ouviu falar. Até porque a grande maioria das pessoas só utiliza uma pequena fração do potencial enorme que a inteligência artificial tem. A primeira é o Prompt Master individual, que nada mais é que uma técnica para você criar um grande único prompt sobre você, que ele vai concentrar todos os seus valores, os seus objetivos, as suas fraquezas, os seus princípios e detalhes da sua vida. É uma técnica que eu aprendi com o Dan Martell, que inclusive foi a minha referência para poder fazer esse vídeo de hoje. Olha só, a ideia é que você, sempre que fizer uma pergunta para a inteligência artificial, ela consiga te responder através da sua lente, alinhada com o que você é e com o que você realmente quer. Então é muito simples de você fazer. Você vai abrir o ChatGPT e vai escrever algo como assim: me ajude a criar um prompt master para minha vida e me faça as perguntas para poder te dar o contexto sobre a minha vida. O que a inteligência artificial vai fazer? Vai começar a te fazer perguntas para poder entender a sua vida de fato, seus objetivos, seus valores e seu contexto. Você vai responder tudo com bastante calma, tá? Pensa que esse é um documento que você vai usar várias vezes. E aí no final você salva esse texto como um documento PDF. E aí sempre que você for utilizar uma inteligência artificial, qualquer inteligência artificial, você faz um upload desse PDF antes de fazer as suas perguntas e ela vai ter todo o contexto de você. Então, qual que é o objetivo? É você ter um perfil completo seu para a inteligência artificial e garantir que as respostas elas sejam sempre mais alinhadas à sua realidade. O segundo é a análise de ponto cego. O que é? É uma das maiores oportunidades de você usar a inteligência artificial para poder te revelar pontos cegos que você não consegue enxergar, que são traços, padrões e características sobre você que assim, você não enxergaria sozinho. Então, como é que você vai fazer? Vai lá no ChatGPT, você vai alimentar essa inteligência artificial com o máximo de conteúdo possível. Então, você vai colocar, às vezes, anotações diárias que você faz, pensamentos seus sobre a vida, quais são seus objetivos, suas estratégias para poder atingir aqueles objetivos que você traçou. Qualquer texto que assim, ele consiga representar suas ideias, suas emoções, seus hábitos. E depois você vai pedir algo como assim: me diga algo único sobre mim que eu ainda não vejo e me ajude a identificar pontos cegos. Olha, é muito, muito insano. O que acontece? Isso vai te impressionar, eu tenho certeza, se você fizer isso. Essa inteligência artificial, com base nesse histórico que você compartilhou, ela vai analisar padrões e vai te devolver assim algo que é um resultado assustador, que é provavelmente algo que você não conseguiu enxergar sozinho. E a terceira é você escrever super prompts. Basicamente, existe um GPT personalizado, um GPT customizado, que é o Gandalf dos prompts. Eu vou deixar o link ao final desse vídeo aqui, eu vou deixar um link com todos os prompts que eu estou te passando, inclusive o link desse super prompt, desse Gandalf dos prompts, onde você consegue escrever qualquer prompt complexo com ele. Basicamente, algum usuário da comunidade aí de ChatGPT criou esse assistente pessoal para poder escrever prompts para você. E o resultado ele é assustador, porque você consegue escrever qualquer prompt complexo sem que você precise dar muita engenharia de prompt. Ele vai fazer a engenharia de prompt por você. Então, ao final do vídeo, eu vou te falar como é que você vai poder pegar o acesso a esse GPT personalizado. Número 4, clonar seus mentores favoritos. Esse é um dos usos principais para mim, tá? Que é o quê? Você criar projetos ali dentro do próprio ChatGPT que eles clonam o seu mentor ou seu youtuber favorito. Tá? E aí teve um exemplo que aconteceu comigo, 2 exemplos que é legal eu trazer aqui que aconteceu comigo. Um foi quando eu fui trazer um novo sócio aqui para a empresa, que é um cara que já tem muito resultado, é um cara que vendeu a sua empresa por 9 dígitos. Então era um cara que, assim, para a realidade que eu estava, ele era uma realidade bem distante, é um cara até muito difícil de acessar. Porém, ele tinha alguns podcasts disponíveis ali dentro da internet. O que eu fiz? Eu peguei esses podcasts dele, fiz uma transcrição desses podcasts e comecei a conversar com uma IA, tentando simular como se eu estivesse conversando com essa pessoa. E foi assim que eu usei esse processo para poder chegar e ter sucesso a trazer essa pessoa como sócio, que hoje é um dos nossos sócios aqui da escola. Então, assim, como que você vai criar isso, tá? Não é muito difícil. Talvez você pense que é difícil, mas na verdade é simples. Uma outra coisa também, um outro uso que eu tive foi, eu fui num evento do Elton Euler, que é um cara que eu gosto muito do conteúdo dele, e lá teve uma palestra dele de mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. O que eu fiz? Eu coloquei para gravar no gravador do meu celular, peguei essa palestra, a gravação dela, levei para uma ferramenta de transcrição e aí depois eu fiz todo o processo de criar também um assistente de IA com essa ferramenta de transcrição. Assim, insano o resultado, tá? Porque é como se eu estivesse conversando com o próprio Elton. Então, como é que você vai fazer? Muito simples. Você vai fazer o download da transcrição de vídeos e podcasts do seu mentor favorito, tá? Você pode pegar o YT Scribe, que é uma ferramenta muito fácil de utilizar e gratuita, ou você pode pesquisar até no próprio ChatGPT ou no Perplexity por outras ferramentas aí gratuitas para você fazer transcrição, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai lá no Notebook LM, que é uma ferramenta do próprio Google, que ela te permite
pegar aquelas transcrições e extrair 100% delas. Por quê? Se você sobe uma transcrição muito grande no ChatGPT, ele não vai conseguir fazer a leitura completa daquela transcrição. Vai ter algumas limitações por causa de uma coisa chamada leitura de chunks. Então, se você faz isso dentro do Notebook LM, você consegue extrair o máximo ali. Então, você joga dentro do Notebook LM, você vai usar um prompt aqui, que eu vou deixar ele também junto com esse documento de prompts que eu vou te entregar. E esse prompt você vai usar dentro do Notebook LM para ele poder extrair, basicamente, ali. Ele vai agir como um analista de linguagem comportamental e estilo de comunicação para ele extrair a essência da comunicação daquele youtuber, daquele mentor que você quer fazer esse clone, basicamente, né? Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar esse documento que foi gerado com o Notebook LM e vai pegar um outro prompt que eu também vou deixar disponível para você criar um projeto. Então, você vai criar um projeto dentro do ChatGPT ou dentro do Cloud. Eu uso os dois aí, dependendo do dia, enfim. E você vai pegar as transcrições dos arquivos, você vai subir nesse projeto e você vai pegar o que foi gerado no Notebook LM, como ele vai agir basicamente esse clone, e você vai colocar o prompt ali dentro das instruções do projeto, tá? Bem simples de fazer. Cria um novo projeto dentro do ChatGPT, coloca essas instruções e sobe os arquivos das transcrições. Pronto, a partir dali você tem um clone daquele mentor ou youtuber favorito seu. Quinto ponto aqui é você escrever livros que ainda não existem. Assim, isso é insano. Você usar uma inteligência artificial para escrever um livro de alguém que nunca escreveu um livro, ou às vezes alguém que já escreveu um livro, mas não é sobre o assunto que você queria ter. Imagina você pegar uma pessoa que você admira muito o conteúdo dessa pessoa, né? Sei lá, por exemplo, eu gosto muito do conteúdo do Primo Rico, mas o conteúdo dele é mais voltado para investimento. Eu queria saber como que ele vai lá e faz crescer um canal de YouTube, por exemplo. Eu posso criar um livro disso. Ou aprender como ser criativo com o Steve Jobs, que não tem um livro sobre como ser criativo. Então, são bons exemplos aí de você fazer. Isso, inclusive, foi uma estratégia que eu também aprendi com o Dan Martell, que eu te falei no início do vídeo. E aí, assim, como que você vai fazer isso? Então, qual que é o passo a passo? Você vai escolher alguém que você admira aí, pede para qualquer pessoa, basicamente, que você admira. E o que você vai fazer? Você vai pegar conteúdos, tá, dessa pessoa. Então, você pode pegar entrevistas, podcasts, qualquer conteúdo, na verdade, que essa pessoa já produziu. Depois você vai pedir uma inteligência artificial, de repente ChatGPT, para criar um livro completo usando boas práticas de escrita de livros, incluindo, então, quais são essas boas práticas, né? Outline, que é aquela estrutura de capítulos, frameworks, checklists, citações da própria pessoa e com uma instrução importante, que é pedir para a IA para ela não alucinar, ou seja, para ela explicitamente não inventar frases que a pessoa nunca disse. Falar realmente o que é a verdade. E aí o objetivo, então, você sintetizar o pensamento de alguém em formato de livro, tá? Então, é muito legal. Tem um prompt específico para isso e eu vou deixar junto com esse documento de prompts que você vai acessar ao final do vídeo. Número 6, automatizar notícias diárias. O que é isso? Eu fiz isso e descobri isso recente, que é muito legal, que é você utilizar o ChatGPT como um analista diário sobre as principais notícias de um tema que você queira. Então, como que você faz? É muito simples. Você abre uma conversa e pede, simplesmente é um prompt mais simples do mundo, que é você pedir para todo dia às 7 da manhã o ChatGPT te enviar notícias das últimas 24 horas sobre o mercado de inteligência artificial, inovações de inteligência artificial, novas ferramentas que saíram ou que estão para sair. E, bom, eu fiz isso, inclusive, às 7 da manhã, todo dia, ele gera para mim esse relatório. Então, é muito simples de fazer e você pode estar sempre atualizado. Você pode fazer isso com o mercado financeiro, com o seu mercado, de repente, vamos supor que você trabalhe com o mercado imobiliário. Enfim, você pode fazer com qualquer mercado que você quiser. Número 7, criação de processos. Então, é um método de criação de processos com o ChatGPT. Como que eu faço isso? Eu mando um áudio longo, assim, eu uso a função de áudio ali do ChatGPT, que ele transcreve o áudio para poder dar o prompt, né? E aí eu mando um áudio bem longo explicando como que eu faço determinado processo. E por que isso é importante? Imagina que você quer treinar alguma pessoa, um funcionário na sua empresa, ou você quer passar o seu conhecimento para qualquer outra pessoa, independente do motivo. Você tem aquele processo na sua cabeça, ou seja, o processo é o quê? É o passo a passo que você executa na sua cabeça, mas você não sabe muito bem qual que é a melhor forma de você colocar isso num documento e gerar um documento. Manda um áudio longo. Geralmente, os áudios que eu vou mandar para isso vão ser 8, 10 minutos de áudio, explicando e tirando da minha cabeça todo o processo. E aí, o que você faz? Você pede para o ChatGPT organizar aquilo como um processo. Então, ele criar um checklist, listar armadilhas e pontos de atenção que tem que ser lembradas para poder seguir aquele processo, né? Colocar alguns lembretes ali de atenção. O
que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai te devolver um material organizado que vira basicamente um sistema, é um documento de processo, é algo que você pode entregar para outra pessoa executar com tranquilidade, sem que você tenha que passar, às vezes, horas. Eu para criar esses processos, já teve caso no passado sem inteligência artificial de eu passar dias. E é muito mais fácil você fazer dessa forma. Número 8, carpaccio de elefante. O que é? É você usar a inteligência artificial para transformar um grande objetivo em um plano prático, com ações claras. E por que carpaccio de elefante? Imagina você pegar um elefante e fazer um carpaccio dele. Imagina você pegar um objetivo grande, uma meta grande e destrinchar em pequenos passos. Às vezes você tem uma meta grande que ela pode até demorar anos e você consegue destrinchar os passos dos próximos dias. E, gente, com clareza, a gente consegue alcançar tudo que a gente quer. Pode até demorar, mas a gente consegue alcançar tudo que a gente quer se a gente tem clareza e decisão. Então você vai fazer o quê? Você vai contar para o ChatGPT qual que é o seu objetivo, você pode fazer nesse formato de áudio que eu falei também. Vai pedir para ele criar um roadmap de 30, 60, 90 dias, por exemplo, para você poder começar com etapas e ações específicas. O que a inteligência artificial vai fazer? Vai te devolver um plano estruturado e baseado no objetivo que você descreveu. Tá? Então, isso evita que você fique só naquele sonho ou naquela visão ampla, meio aleatória. Né? Você vai ter, de fato, um plano concreto com prazos e ações, e mesmo que você nunca tenha feito um planejamento desse tipo antes. Número 9 é o planejador de investimentos. Basicamente, você vai usar a inteligência artificial para montar um sistema de construção de patrimônio, né? Que ele funciona mesmo quando a sua motivação some. Sabe aquela motivação? Você pensa em investir, aí você não consegue investir todo mês, ou você começa a investir e para. Bom, você vai pedir para o ChatGPT criar um plano assim de se pagar a si mesmo primeiro, tá? E como que você vai fazer isso? Eu faço isso através de projetos. Então, eu criei um projeto de investimentos dentro do ChatGPT, naquela aba de projetos que eu já tinha falado aqui antes. O que eu vou pedir? O que você pede lá para o ChatGPT fazer? Pede para ele criar um cronograma de quando e quanto guardar. Então, você pode subir lá planilhas financeiras suas ou simplesmente mandar um áudio contando o seu cenário financeiro atual. Você vai pedir para ele te direcionar como que você vai dirigir o dinheiro para reserva de emergência, dívidas de repente, quitação de dívidas, investimentos, quais os tipos de investimento que você deve começar a fazer para o seu perfil. E você vai pedir para isso ser ajustado à sua situação específica e atual. Isso é individual para cada um. Então, assim, o que é legal disso? Muita gente paga planejadores financeiros que, assim, nem dinheiro de verdade, gestão de patrimônio próprio eles têm. E aí, a inteligência artificial ela consegue te fazer um plano que é real e com mais clareza, mais especificidade e adaptando, de fato, a sua realidade. Tá? Então, imagina você poder construir um plano de riqueza automatizado, de fato, com regras claras, sem dúvida, e que não depende de humor ou motivação do dia. Você já sabe o que fazer todo mês. Bom, é isso que eu faço aqui. Número 10. Mastermind imaginário. O que é isso? Lá no livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, ele descreve uma prática em que ele imaginava estar numa mesa redonda com um conselho formado pelos maiores mentores que ele admirava naquela época. E ele estava agindo como se ele fosse o presidente desse conselho. Você consegue fazer isso, é você criar um board de mentores, né? Como se fosse um mastermind, formado ali por pessoas que já alcançaram os objetivos que você deseja, mas elas não estão acessíveis para você, ou até pessoas que já morreram de repente. Tá? Então, o que você vai fazer? Cria um projeto, você faz isso através de projeto também dentro do ChatGPT. Perceba que eu uso bastante projetos, né? Você vai subir arquivos dos mentores, pode ser podcasts, pode ser livros, pode ser entrevistas, pode ser qualquer coisa do tipo. Ou até se for uma figura pública, por exemplo, você pode pedir para ele agir simplesmente como se fosse o Steve Jobs, sem necessariamente subir um arquivo do Steve Jobs, porque o Steve Jobs, por ser muito famoso e ter muitos anos de conteúdo na internet sobre ele já consegue fazer uma pesquisa web e fazer, vamos dizer, aquela incorporação daquele mentor. Agora, se for um mentor menos conhecido, talvez você vai precisar de podcasts, de vídeos e coisas do tipo, às vezes um livro desse mentor, para poder subir como arquivo nesse projeto. E aí você vai organizar todos lá, e nas instruções você vai montar uma instrução e vai colocar algo assim: haja como se você fosse essas pessoas, como se fosse um conselho com todas essas pessoas, cita o nome das pessoas, e me responda aqui todas as dúvidas, me ajude com sequência de decisões, estratégias, estruturas, como se você fosse exatamente essas pessoas. Tá? E assim, você vai se basear para tomar as decisões muito melhor usando a direção que essa inteligência artificial vai te dar. Porque é como se você estivesse consultando de fato como essas pessoas se decidiriam, tá? Com base no que elas já falaram ou já produziram na vida. Então, ter acesso constante a uma equipe de conselheiros ali, ultra bem posicionados para poder te ajudar. Número 11, escrever cartas para o seu eu do futuro. Você vai pedir o ChatGPT para poder... primeiro, você alimenta ele, na verdade, com seus objetivos, seus medos,
tá? E aí você pede para ele escrever cartas que elas vão ser entregues para você mesmo. Você vai subir também o seu Prompt Master lá, que foi o primeiro tópico que eu falei. E aí você pede para escrever cartas, que você pode colocar essas cartas para serem enviadas para você, de repente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou daqui a 60 dias que seja. São cartas que vão te lembrar dos seus objetivos e elas vão falar com você como se fosse você mesmo falando para o seu eu do futuro, né? E aí você pode colocar uma voz de coragem para te encorajar no futuro e algo do tipo, te lembrar de coisas que são importantes para você hoje. E aí você pode usar uma ferramenta que chama Future Me, né? Você vai escrever futureme.org, e simplesmente é gratuito, você pode agendar esses e-mails para você mesmo receber esses e-mails com essas cartas, tá? Já fiz isso várias vezes e já me emocionei várias vezes lendo essas cartas. 12º, então, número 12, é o segundo cérebro, é você transformar a inteligência artificial no seu segundo cérebro, que vai conhecer a sua vida com profundidade e te ajudar a decidir com base em todo esse contexto. Gente, isso daqui talvez seja o principal aprendizado, que ao invés de você usar a IA para pesquisar, igual você fazia pesquisa no Google, você vai usar a inteligência artificial, de fato, como uma extensão do seu cérebro para te deixar mais inteligente. Então é muito simples. Como que você vai fazer? Você vai criar as pastas de projeto. Você já viu falando aqui sobre várias pastas de projeto dentro do ChatGPT. E lá você já joga tudo relacionado ao tema daquele projeto. Então você pode fazer com o financeiro, lá que eu falei, você coloca os extratos das suas contas bancárias, investimentos. Você pode pegar referências de livros que você gosta e aí coloca aqueles livros, né? Você pode fazer o conselho de mentores que eu falei. Você pode colocar um projeto sobre a área fitness da sua vida, um projeto sobre, sei lá, dieta e coisas do tipo. E aí você pode passar a consultar a IA com perguntas sobre a sua vida e ela vai responder considerando tudo isso. Então, assim, quando sua vida muda, por exemplo, inclusive, sei lá, por exemplo, que você tem um filho, você pode informar isso para essa IA para ela refazer planos para você e te ajudar com isso. Número 13, trilhas de aprendizado sob medida. E o que é? Você vai criar uma inteligência artificial ali, um agente, um assistente, com uma trilha de aprendizado enxuta, tá? Focado só no que realmente importa para você e no momento em que você precisa, em vez de você sair aprendendo coisas aleatórias. Então você pode dizer para o ChatGPT o tema que você quer aprender. Então, sei lá, por exemplo, como que eu crio uma empresa que vende agentes de IA para empresas locais. E aí você vai pedir para ela poder listar os 20% de conteúdos que trazem 80% dos resultados, o princípio de Pareto, e eliminar toda a encheção de linguiça e coisas desnecessárias ali no seu processo de aprendizado. O que você vai pedir então para ela desenvolver um plano de estudo direto, compacto, para você poder seguir, sendo X minutos por dia que você vai poder estudar e coisas do tipo. Ela vai te mandar todos os links, ter uma trilha de estudo sob medida pronta para você. Número 14 é o assistente de reuniões. Então, o que é? É você transformar suas reuniões, que elas geralmente viram aquele buraco infinito de tempo, né, em ativos de fato. Você vai usar a inteligência artificial para poder extrair notas, próximos passos, tarefas que têm que ser feitas depois daquela reunião, responsabilidades e coisas do tipo. Então, qual que é o passo a passo aqui? Basicamente tem duas formas de você fazer isso. A primeira é você simplesmente usar um formato de gravação normal das suas reuniões no Zoom, no Google Meet, coisa do tipo. Você pega essa gravação e manda para a IA transcrever, né? E aí você pode pedir para o ChatGPT fazer um resumo da reunião, listar o que você precisa fazer após aquela conversa, né? E assim, um jeito mais fácil de você fazer isso é simplesmente, que é o que eu uso, é contratar uma ferramenta como o Fireflies, que é uma ferramenta só de transcrição e sumário de reuniões, que você já deixa ela integrada ali com o seu sistema de reuniões. É um investimento a mais que você vai fazer do que o próprio ChatGPT, mas vale a pena, tá? Porque com cada reunião você sai com tarefas claras, decisões e compromissos e você acaba não esquecendo de aprendizados que você teve naquela reunião também. Número 15 agora, avaliação de risco. O que é? É você usar a inteligência artificial para avaliar o risco das suas decisões importantes, tanto em negócios como na vida pessoal. Então, como que você começa isso? Manda um áudio também para a inteligência artificial, esse padrão de áudio sempre é bom. Entrega para a inteligência artificial todo o contexto. Então, quais são as pessoas envolvidas, tamanho do desafio, do negócio, a estrutura de equipe que vai ter, se for o caso, situação atual, né? E um exemplo que aconteceu comigo é uma grande decisão de reestruturação de negócio que a gente precisou fazer aqui recentemente e eu passei tudo para a inteligência artificial e pedi para que ela avaliasse o cenário. Você vai ter uma avaliação de prós, contras, riscos envolvidos e aí depois que você recebe essas ideias, você entende qual que é o risco profundamente e aí você consegue ter uma análise mais clara, você consegue ter clareza sobre o que você pode perder, o que você pode ganhar, quais os pontos de atenção que eles precisam ser mitigados, e aí você usa isso para tomar decisões mais consistentes de fato e não agir no impulso. E aí agora o número 16 é um mini terapeuta, é você usar então o ChatGPT como se fosse um mini terapeuta seu. E é curioso porque aconteceu um caso desse para mim assim recente agora. Eu estava tendo uma discussão no WhatsApp ali com o meu sócio,
por conta de um desentendimento que a gente teve pequeno sobre uma situação que estava acontecendo. Não era nada demais, mas às vezes quando principalmente você está no WhatsApp, às vezes a conversa ela tende a esquentar e gerar um pouco de estresse, né? E muitas pessoas elas tomam decisões ruins porque as camadas emocionais não permitem que elas usem de fato o cérebro delas. Porque separar emoções de fatos é muito difícil. Mas assim, quando você usa o ChatGPT para te ajudar a fazer essa separação, você pode conseguir analisar com frieza e se sair melhor em qualquer situação. Tá? Então você vai usar a inteligência artificial como um parceiro para processar as emoções, e especialmente depois de situações ruins que você passou, até de dias ruins, né? E você transforma isso em um aprendizado. Então, nesse caso, por exemplo, que eu estava dando um exemplo com o meu sócio, eu mandei ali alguns prints da conversa no WhatsApp e pedi para o ChatGPT poder agir como um parceiro de fato para poder processar essas emoções e interpretar como que eu posso melhorar a comunicação nessa conversa. E sem que aquilo virasse ou seguisse como uma briga. E, gente, o resultado é impressionante, impressionante. Assim, filtra o caos emocional, traz um aprendizado sobre aquela situação que você está vivendo. Isso gera uma mudança de perspectiva de forma totalmente racional, separando fatos de emoções, né? Porque muitas das vezes a gente confunde fatos com emoções. Isso é muito comum acontecer. Tá? Esse eu utilizo bastante. Não substitui um terapeuta, obviamente, mas te ajuda muito no dia a dia. 17º, número 17, simulação de conversas difíceis. Então, assim, na mesma linha do mini terapeuta, é como se você fosse utilizar a inteligência artificial ChatGPT para poder ser um parceiro de treino para conversas difíceis, que você pode ter com seus pais, com seu parceiro, sua parceira, com alguém de sua equipe, né? Ou até conversar, sei lá, com um banco para poder levantar um dinheiro no banco, ou vender uma ideia para alguém, ou simular uma venda que você vai fazer de um agente de IA. Você pede o ChatGPT para poder agir como a outra pessoa, seja quem quer que seja. Sei lá, você vai pedir um aumento para o seu chefe, você pode utilizar isso. Entendeu? A inteligência artificial assume esse papel, você dá o máximo de contexto, explica a perspectiva, diz o que você sentiu, treina o diálogo, recebe respostas ali como se fosse outra pessoa. Então você vai se preparar emocionalmente para aquela conversa. Isso funciona demais. Número 18 eu uso pra caramba, que é o tradutor de contratos. Basicamente assim, todo mundo que não manja de advocacia, de direito, tem muita dificuldade de interpretar o contrato, né? Qualquer contrato que seja. Eu utilizo isso aqui demais para poder traduzir contratos, documentos financeiros complicados para uma linguagem simples, o português claro. Então, toda vez que chega um contrato para mim, eu faço o upload dele numa inteligência artificial, antes até de falar com um advogado ou qualquer coisa. Eu peço para a inteligência artificial meio que reescrever para mim, simplificando aquele contrato em português simples, português claro, de fato. E destacar para mim quais que são os termos mais arriscados que eu preciso saber, tá? E aí eu peço para até depois ele listar as 3 perguntas principais que eu deveria fazer sobre aquele contrato, se eu for conversar com um advogado, por exemplo. E peço para ela deixar bem claro para mim quais são os riscos da minha parte nesse contrato. Gente, isso vai te ajudar demais, tá? Isso é assim, é algo fora da curva. Número 19, negociador profissional. Meu sócio criou essa tese aí de pegar os conhecimentos do Chris Voss, né, que é um grande autor sobre negociação, autor do livro Negocie como sua vida dependesse disso. Ele era um ex-negociador do FBI. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir para o ChatGPT agir como se ele fosse o próprio Chris Voss e te dar lições sobre negociação. E aí, quando você está treinando negociação na prática, você pode utilizar essa funcionalidade. Assim, eu te falo, funciona muito. Número 20, solucionador de problemas complexos. Tem um exemplo aqui do meu sócio da agência de inteligência artificial que a gente tem, onde a gente vende funis de inteligência artificial e agentes de IA para médicos e clínicas médicas. E aí meu sócio, assim, ele estava com alguns problemas operacionais com a equipe. A gente tem uma equipe de cerca de 15 pessoas, então alguns problemas estavam acontecendo. O que meu sócio foi lá e fez brilhantemente? Ele pegou as 70 últimas transcrições de reuniões da empresa e pediu uma análise detalhada para a inteligência artificial sobre todos os gargalos que mais aparecem em todas as áreas. Pediu para fazer essa análise e depois pediu para poder gerar uma planilha no Google Planilhas completa, destacando os maiores gargalos por ordem de prioridade em cada área específica da empresa. Então pensa, na área financeira, na área operacional, no sucesso do cliente, na área comercial, pegou todas as áreas da empresa, destrinchou e pediu para poder criar com isso um plano de ação para a resolução de todos os gargalos da empresa. Número 21, você criar GPTs personalizados sobre livros. Então quando você está no chat GPT, você vai lá naquela aba de explorar GPTs e tem como você criar um GPT próprio. Eu te recomendo criar um GPT personalizado sobre algum determinado tema, algum determinado livro. Amigo, isso ajudou muito para poder fazer o fechamento com um sócio, outro sócio, não aquele que eu tinha contado,
Quando eu fui trazer esse sócio, eu estava com muitas dúvidas ali sobre exatamente como que eu ia negociar, sobre se era o sócio certo, eu tinha muitas incertezas ali. E aí eu subi o livro Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu, porque tem princípios muito legais ali, inclusive princípios sobre sociedade. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui trazer esse sócio, eu consultei cada detalhe em cima desse GPT personalizado e pedi conselhos para ele sobre como entender se essa sociedade ela teria potencial de ser bem-sucedida. Resultado, ele conseguiu me trazer com muita clareza o que eu deveria fazer com base nos princípios desse livro e deu tudo certo. A escolha desse sócio e a negociação com esse sócio, muito por conta disso também. Bom, então a gente falou muita coisa aqui, 21 maneiras, né, de você utilizar o ChatGPT, inteligência artificial. A única coisa que eu te peço aqui é para você escolher uma delas. Não precisa de você executar todas simultaneamente, mas uma delas já pode mudar bastante coisa no jogo da sua vida em si. E aí, quais são os próximos passos para você pegar tanto os templates, os prompts que eu te mencionei aqui, ferramentas que foram mencionadas? Você vai lá no meu Instagram e vai seguir @BrunoGabarra, vou deixar o link aqui abaixo. E você simplesmente vai mandar uma palavra-chave no meu direct. Você vai me enviar uma mensagem direta ali e vai mandar a seguinte palavra-chave: IA21. Vou deixar aqui embaixo também esse código para você destravar lá o envio desses prompts e de todos esses materiais que eu te prometi ao longo desse vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, isso ajuda a entregar mais conteúdos como esse para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.